E aí, povo que assiste meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o Davi Cavalcante, esse aqui é o do David Channel, beleza? Tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo aqui para dar prosseguimento, tá bom? Ele é a parte 2 do vídeo anterior, que é aquele: se o governo ajudasse você a construir ou a financiar um primeiro andar para sua casa, não seria uma coisa boa? Veja, eu sou morador aqui da cidade do Recife, do bairro do Ipicep, e nós, moradores do Recife e bairro do Ipicep, e também de todas as cidades aqui no Brasil, temos sofrido muito ultimamente devido às chuvas por conta das mudanças climáticas, né? Pois tem chovido muito e muitos lugares têm sofrido com enchentes e cheias, e pessoas têm sofrido muito com a água entrando nas suas casas, não é isso? Então, a minha proposta, a ideia que eu trago é se houvesse a possibilidade do governo financiar, né, uma construção de um primeiro andar para sua casa. Será que isso não tornaria menos difícil para as pessoas passar por esses momentos dessas chuvas fortes, dessas enchentes, dessas inundações, entendeu? Eu acho que muitas pessoas iam acabar se salvando e salvando outras pessoas, animais e bens durante essas chuvas que têm acontecido. Então, lembrando duas coisas, tá? Que boas ideias que viralizam transformam situações e que sonhos são a semente do amanhã. E se a gente regar essas sementes com esforço coletivo, nós podemos mudar as situações, tá bom? Então eu quero convidar você para ficar até o final desse vídeo, porque eu vou apresentar para você o como tornar isso uma realidade. No primeiro vídeo eu falei sobre a ideia. Nesse segundo vídeo eu vou te mostrar o como fazer, tá bom? Então fica aí até o final que eu acho que você vai gostar, beleza? Até depois. Bom, voltando aqui ao vídeo, como eu disse a vocês, no vídeo anterior eu apresentei a ideia. Tá aqui, ó, nesse print que eu tirei para vocês poderem dar uma olhada. Tá aqui ou aqui, tá um desses dois lados. Tá aí a thumb do vídeo anterior. E nesse vídeo aqui, a parte 2, eu queria apresentar para vocês o desenvolvimento da ideia, tá? E a ideia que eu estou propondo é, na verdade, nós aqui, moradores da cidade do Recife, bairro do Ipicep, e de você, morador de qualquer cidade brasileira, seguir alguns passos. Quem sabe alguém é inspirado a fazer isso, alguém toma a frente e faz isso, entendeu? De montar um esforço coletivo, uma demanda coletiva sobre as nossas autoridades políticas para pedir deles para que eles possam elaborar um projeto onde seria possível, por meio desse projeto, criar um financiamento para pessoas que moram em áreas que têm sofrido com enchentes por conta das últimas chuvas, um financiamento pelo qual elas pudessem construir um primeiro andar para as suas casas, tá? E tipo, não seria de qualquer forma, tá certo? Esse financiamento ele tem alguns pontos que eu gostaria de falar aqui. Primeiro, ele seria um financiamento a longo prazo e seria transgovernamental, tá? Ele não estaria limitado a ser um projeto de um governo. Então, não depende do partido político que naquele momento estaria na prefeitura, ou que estaria no governo do estado, ou até mesmo no governo federal, tá? Ele é um projeto transgovernamental. Então, por quê? Porque é um financiamento a longo prazo. Porque esse financiamento ele tem que ser feito a partir de parcelas que caibam no seu bolso e que não venham prejudicar o orçamento da sua família. Então, seria um orçamento, por exemplo, onde você pudesse dividir o valor, o montante, até 30 anos, entendeu? Ou então na quantidade de tempo, até 30 anos, mas num parêntese de tempo em que você pudesse pagar as parcelas do financiamento que coubessem no seu bolso, entendeu? Então esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de falar é que o governo deveria criar um órgão, uma instituição, tá, responsável por isso. E nessa instituição seria o local onde seria liberado crédito para o cidadão que quisesse construir esse primeiro andar na sua casa, e também o cidadão que quisesse fazer isso, ele teria a ajuda de um engenheiro profissional, tá bom? Então, a casa da pessoa, ela passaria por uma vistoria de um engenheiro profissional, tá certo? Ele faria uma vistoria na casa e veria qual seria a forma mais segura de se construir um primeiro andar na sua casa, tá?
Porque, veja, existem casas, às vezes, que são tão antigas que é necessário você construir paredes novas, por exemplo, entendeu? Então, às vezes, é necessário você construir paredes ao lado das paredes que já foram construídas na sua casa, porque às vezes a casa é muito antiga e talvez a estrutura não suporte um primeiro andar. Então, essas paredes novas podem ajudar a suportar a nova estrutura. Pode ser que, por conta disso, sabe, o seu terreno, a sua área onde você transita dentro de casa acabe diminuindo um pouco, sabe? Talvez um palmo, vamos lá, né? Diminuindo um palmo ou menos do que isso, alguns dedos, né? Mas assim, é tudo isso uma questão de segurança para que você possa levantar um primeiro andar, entendeu? Então, o primeiro ponto é esse, seria um financiamento a longo prazo. O segundo, a criação de um órgão para liberar o crédito e que ele liberasse também um engenheiro profissional para que pudesse fazer uma vistoria na sua casa, tá? E o terceiro ponto que eu quero falar é que deveria haver uma liberação por parte da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, para que não houvesse aumento no IPTU por conta da construção de um primeiro andar em casas que têm sofrido em áreas de enchente por conta dessas últimas chuvas. Porque quando você amplia a sua casa, geralmente isso acaba desembocando no valor do IPTU, tá? O IPTU acaba aumentando. Então, pessoas que moram em áreas que têm sofrido com enchente e que têm sofrido com essas chuvas, elas devem ficar isentas de impostos ou de aumento de impostos por conta da construção de um primeiro andar, tá? Então, mesmo que você vá lá, averbe a sua casa e na averbação seja descrita lá o primeiro andar, não deve haver aumento de IPTU por causa disso. Não deve haver aumento de imposto por causa disso, entendeu? Então, são três pontos. Então, o primeiro é um financiamento a longo prazo. O segundo ponto é que deve haver um órgão para liberar crédito e também liberar um engenheiro profissional para fazer uma vistoria. Ele aconselhar qual seria o melhor método, o melhor meio para levantar esse primeiro andar. E em terceiro lugar, não deve haver isenção de imposto para essas pessoas que precisam construir esse primeiro andar em áreas de risco, que têm sofrido com inundação e com enchentes por conta das últimas chuvas, tá? Então são três pontos aí a se acrescentar a esse projeto, tá certo? Agora eu queria que vocês dessem uma olhadinha no vídeo a seguir, tá? Isso aí foi uma pesquisa que eu fiz no Gemini e eu perguntei no Gemini como fazer para entrar em contato com as nossas autoridades políticas para demandar deles, tá? Para pedir a eles a elaboração desse tipo de projeto, tá? Então dá uma olhadinha aí no vídeo a seguir, tá bom? E depois desse vídeo aí a gente volta a se falar, beleza?